2h46 em Brasília. Eu faço aqui, repasso o convite que a gente recebeu de uma palestra gratuita hoje, às 19h30, lá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, no auditório da livraria. É de graça, no projeto Terça Psicológica. O psicólogo clínico Fábio Augusto Caló vai falar sobre dependência emocional. Muita gente sofre de dependência emocional, né? Que mantém as pessoas em relações afetivas pouco equilibradas. Então, se você quiser saber mais, tem direito depois de fazer perguntas e tudo. Dependência emocional é o tema da palestra gratuita do projeto Terça Psicológica, às 19h30 de hoje, dia 25 de agosto, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. E é o Dia Nacional da Educação Infantil, então nós vamos saber o que é que compete aos pais e o que cabe às escolas em termos de educação. Quais as principais linhas pedagógicas adotadas pelas escolas no Brasil? Conversa com a gente a Jurema Esteban, que é pedagoga e diretora de um colégio paulistano. Jurema, é um prazer tê-la conosco. Oi, Luísa. Nós aqui do Evolves agradecemos mais uma vez a participação em seu programa. Jurema, vamos lá, que educação infantil não é uma coisa tão simples, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Porque criança não vem com manual, mas a gente tem que começar a educar desde que nasce, né? Desde que nasce, mas há uma frase do Guimarães Rosa que para mim resume tudo, que ele diz assim: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então você não imagina como a gente aprende com essas crianças no dia a dia. É verdade, e parece que elas estão vindo mais espertas que nunca, né? Com muita informação e nem tanta orientação. É verdade. Agora, o que compete aos pais? Educar em casa, ensinar em casa, e o que é que cabe às escolas? Porque também parece que está havendo assim, uma certa confusão, né, em relação a isso, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem lá o artigo 19, que diz que toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da família, né? Então a família precisa ajudar o filho a crescer como pessoa, e isso é levá-lo a desenvolver virtudes como sinceridade, generosidade, obediência, respeito. Já a escola tem como finalidade ajudar essa criança a se desenvolver integralmente no seu aspecto físico, psicológico, intelectual, social. É um complemento da ação da família, né? Certo. Então tá bem claro, assim, o que é competência de um e de outro. É claro que a escola pode reforçar nessa parte aí das competências da família, né? Sim. Mas essa parte de ensinar comportamento, respeito, né? Educação, que a gente chama de educação, né? Aquelas palavrinhas mágicas, que é como eu ensinava as minhas filhas, né? Do por favor, com licença, obrigado, desculpe. Essas palavrinhas a gente já aprende em casa, né? Com certeza, em casa, o exemplo vem de casa, né? E o exemplo é a melhor forma de se educar. Então, se os pais dão os bons exemplos em casa, logicamente que essa criança absorve e ela traz para a escola esses bons exemplos, né? Então, é na família, sem dúvida, que a criança vai se educar. Hoje, com essa vida moderna aí, que os pais precisam deixar os filhos de manhã na escola e vir buscar à noite, a educação fica meio por conta da família, da escola. Uhum. Mas há famílias que sabem muito bem até o limite da escola, né? Há limites que a escola não consegue ultrapassar, que cabem aos pais. E é interessante que está sendo reprisada uma novela numa das emissoras de TV que mostra um casal, né, onde a mulher é toda perua e tal, que tem um filho que é o queridinho, né? Uhum. Então ele apronta todas, ele é daquele tipo que a gente diria do mal. Dá um né? tapa e esconde a mão. E aí ele apronta todas, ele desacata a professora tá para ter um treco lá na escola, e a diretora chama a mãe já acha um aborrecimento ir lá na escola, mas eu pago para eles resolverem as coisas, eles ficam me chamando, não sei para
quê? Aí quando chega lá, a diretora vai, fala, explica, o menino tacou um objeto na professora, e isso e aquilo. Aí a mãe fica indignada com a escola, dá toda a razão ao filho. Então, são exemplos que a gente, parece coisa de novela, mas não é não, né, Jurema? Não, não é não. A primeira reação da família é sempre essa, sabe? De achar, poxa, mas não é possível que meu filho tenha feito isso. Só que aqui no Evolve, na escola onde eu trabalho, nós temos câmeras nas salas, que tem sido uma grande aliada para nós, para mostrarmos alguns comportamentos, algumas atitudes ao longo do tempo na escola para os pais que não conseguem imaginar uma situação que a gente leva a família, né? Uhum. Então, esse mundo moderno, essas câmeras, onde a gente pode acompanhar, pode registrar os momentos da criança em sala de aula, tem sido muito eficaz na ajuda, na educação, na formação da criança enquanto ela está na escola, né? Agora, a escola pública, que muitas vezes não tem a câmera, né? Uma forma de aproximar e parar com essa mania de achar que o filhinho está sendo perseguido é os pais participarem mais também, né, Jurema? Com certeza, a câmera não pode ser o único recurso, porque há escolas públicas que não têm, né? Uhum. Mas nós aqui também, no Evolve, nós costumamos oferecer palestras com diferentes profissionais para os pais, para justamente subsidiar esses pais. Hoje em dia os pais estão muito perdidos com a educação dos filhos. Se afrouxa muito, se puxa muito. Então a gente tem dado subsídios aos pais, trazendo profissionais de diferentes áreas para lidar com assuntos do cotidiano que vão subsidiar e ajudar esse pai na formação, na educação do seu filho. Uhum. Agora... eu acredito que o ensino público tem total condição de fazer isso. E o negócio é os pais participarem, irem nas reuniões, né? E os patrões colaborarem de liberar os funcionários para ir participar da reunião do filho, essas coisas todas, né? Tem que ser um trabalho de parceria de todo mundo, né, Jurema? Justamente, porque a gente só vai conseguir mudar o nosso país através da educação, da boa educação, né? Então tem que haver parceria, a escola tem que complementar a formação dessa criança junto à família. Aqui na escola nós costumamos oferecer essas palestras às 7h30 da manhã. Fazemos 1 hora e meia de palestra, os pais saem com boas orientações, com novos conhecimentos, sem prejuízo algum no seu trabalho, né, de chegar atrasado. Então tem dado muito certo. Eu acho que é uma fórmula recomendável. Muito bem. Então agora eu queria que você falasse aqui com a gente um pouquinho sobre as várias linhas pedagógicas que são adotadas pelas escolas no Brasil, sem mencionar a que você trabalha, né, em especial, mas assim, de uma maneira geral, para a gente ter ideia, porque a linha pedagógica da escola deve ser um fator importante na hora da gente escolher a escola que o filho vai estudar, não é? Tá. Existem várias linhas, né? Existem as linhas consagradas, conhecidas, as escolas que adotam uma linha própria, que é o nosso caso, mas as linhas, basicamente, em geral, assim, seria a tradicional, que é a escola que o professor ensina e o aluno tem que corresponder se ele aprendeu ou não através das provas. É a escola que trabalha, que prepara para o vestibular. Certo. Existe a linha construtivista, que hoje em dia é o que mais se aplica nas escolas modernas de educação infantil, onde a gente acredita que a criança chega, ela já tem um conhecimento de vida, ela já traz um histórico da família, um vocabulário, então ela vai aprender, ou seja, ela vai compartilhar com os coleguinhas dela o que ela já sabe, no meio que ela está, com as pessoas que estão à volta dela. Então, ela também vai aprender com os coleguinhas. É o que nós mais acreditamos. Nesse método construtivista, tem, por exemplo, fazer dever de casa, essas coisas? Tem também. Tem obrigações, tem compromissos. Se trabalha muito com projetos. Certo. Então, o projeto dos animais, falando-se de educação infantil, projeto com os animais, projeto com os números, projeto com a horta, projeto, tudo é voltado para projeto, onde a professora vai mediando, ela vai intermediando o aprendizado, o conhecimento entre as crianças. Certo. Existe a linha montessoriana e a linha Waldorf, que é uma linha bem radical,
onde as crianças não devem assistir televisão, não é recomendável a compra de brinquedos, e sim, essas crianças ganham madeira para fabricar os próprios brinquedos. Então aí já é algo assim mais restrito, mais radical, né? Basicamente, hoje em dia, as escolas, as boas escolas, grandes escolas, trabalham de forma muito séria, muito competente com o socioconstrutivismo, né? Que é um pedaço do construtivismo. Certo. E na montessoriana, qual que é o diferencial? A montessoriana é uma linha diferenciada, mas também muito bacana, onde a criança ela é incentivada a desenvolver o seu senso de responsabilidade pelo próprio aprendizado. Então, as escolas seguem essa linha e contam, lógico, que com a personalidade de cada criança, né? Elas vão enfatizando as experiências e o manuseio dos materiais para obter a concentração da criança e, consequentemente, o aprendizado. Então, é bem partindo de materiais. Certo. Né? Bom, nós só temos mais um minutinho, mas eu queria aproveitar, Jurema, e pedir para você que nos orientasse na hora de escolher uma escola. É claro que muitas vezes os pais acabam tendo que escolher, ter como base só escolher entre a escola mais perto de casa ou mais perto do trabalho. Mas para quem pode escolher de um modo geral, e até tem um questionamento de um dos nossos colegas de trabalho, que falou assim, meus filhos são completamente diferentes um do outro em termos de personalidade. Eu deveria colocar em escolas diferentes, levando isso em consideração? E aí, Jurema? Não, de forma alguma. É claro que cada indivíduo é um indivíduo, ele precisa ser respeitado. Mas o principal é escolher uma escola que desenvolva as potencialidades de cada criança. E o mais importante é que essa escola esteja preocupada com a formação, fazer com que as crianças saibam respeitar o horário, que saibam respeitar os colegas, que saibam conviver entre os amiguinhos. Então, o importante é uma escola que trabalhe com a formação, não só a informação. Na educação infantil, isso já fica um pouquinho assim, mais tranquilo. Mas quando o aluno começa a crescer, os pais estão muito preocupados com o vestibular, com o Enem, e querem escolas conteudistas. Eu, particularmente, acho que isso não é bacana, porque é quando mais essa criança precisa garantir a formação dela, né, na chegada da adolescência, garantir que ela realmente adquiriu os bons princípios, os valores. Então, para mim, a boa escola é aquela que mescla informação com formação. E aí vai muito do coração da mãe, tem que levar essa criança para conhecer também. Eu acho que é por aí, Luiz. Tá bom. Nós conversamos aqui com a Jurema Esteban, que é pedagoga. Jurema, muito obrigada pela sua participação aqui. O nosso programa chega ao final. Eu agradeço a companhia de todo mundo.